Olá, minhas saudações a todos que estão prestigiando o 6º Simpósio Brasileiro de Gestão Urbana. Eu irei apresentar a vocês o meu estudo sobre os fatores que podem prejudicar a caminhabilidade dos estudantes no trajeto entre o Terminal de Transporte Público Urbano Alencastro ao Instituto Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. Meu nome é Yane Emily da Silva Souza, sou arquiteta formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, pós-graduada em Engenharia de Produção e atualmente mestranda da Unesp. E para essa pesquisa foi necessária a colaboração da professora doutora pela Unesp, Renata Cardoso Magagnin. O indivíduo possui a liberdade de locomoção. É uma necessidade que permite maior interação com o espaço urbano. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, através da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, menciona que os municípios devem priorizar os transportes públicos em detrimento dos modos individuais motorizados, para que assim amenizem os danos ao meio ambiente e facilitem os movimentos. Através desse contexto, o modo a pé deve ser incentivado, porque logicamente não é poluente. São inúmeros os benefícios para a cidade e também para os seus habitantes ao utilizar os modos individuais de deslocamentos não motorizados. Contribuem para a melhoria da saúde, reduz os custos de transporte, contribui para a diminuição dos impactos ambientais e oferece também maior equidade de acesso às atividades urbanas. Para que haja incentivo, o espaço de caminhada deve proporcionar ao usuário um ambiente seguro, confortável e interessante. Diversas pesquisas metodológicas de avaliação sobre a infraestrutura da caminhabilidade estão consolidadas. E o ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, desenvolveu o Índice de Caminhabilidade chamado ICAM, que é uma ferramenta maravilhosa que permite avaliar as condições do espaço urbano, indicando em que medida favorecem ou não os deslocamentos a pé, com o objetivo de promover um novo olhar sobre o meio urbano, sobre a ótica do pedestre. E essa pesquisa buscou utilizar essa metodologia para avaliar a caminhabilidade, identificando aspectos positivos e negativos, que possam também prejudicar a caminhabilidade dos estudantes em questão, no trajeto entre o Terminal de Transporte Público Urbano Alencastro ao Instituto Federal de Mato Grosso. Essa pesquisa apresenta o resultado de uma avaliação sobre os fatores que podem prejudicar a caminhabilidade dos estudantes do IFMT, campus Cuiabá, do Terminal de Transporte Público Alencastro. E para isso foi utilizada essa ferramenta, o ICAM 2.0, desenvolvida pelo ITDP, que é uma referência mundial na aferição da qualidade da caminhabilidade. O estudo de caso foi realizado em 2021 no município de Cuiabá, Mato Grosso. O recorte espacial é composto por um trajeto de aproximadamente 750 metros, localizado na região do centro histórico da cidade. No total, foram avaliadas 16 faces de quadra e o percurso tem início no Terminal de Transporte Público Urbano Alencastro, no qual recebe cerca de 30 mil passageiros por dia, e finaliza no acesso principal ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, o IFMT Campus Cuiabá, Otaíde Jorge da Silva. A malha urbana nessa região é no formato xadrez, com quadras ortogonais, cujas dimensões variam de 19 metros a 197 metros, e esse percurso foi selecionado em função de representar o trajeto mais utilizado diariamente pelos estudantes que fazem uso do transporte público por ônibus e do modo a pé também, como meio de transporte para se deslocarem até o IFMT. O campus tem o seu funcionamento nos 3 períodos, de manhã, tarde e à noite, e possui 3.229 alunos matriculados e cerca de 520 servidores públicos. Esse levantamento ocorreu no mês de novembro, em 2 horários, ao meio-dia e às 19 horas, o que permitiu identificar o fluxo de pedestres, o percurso e os principais problemas que podem afetar a caminhabilidade nesse trecho. A análise da caminhabilidade foi realizada adotando as seguintes etapas. Primeiro,
identificação da unidade de análise. Segundo, identificação das categorias, indicadores e respectivos sistemas de pontuação. Terceiro, coleta de dados por meio de auditoria técnica. E quarto, cálculo do índice de caminhabilidade, o ICAM. Com relação às categorias e indicadores, o sistema de pontuação, nessa versão 2.0 do ICAM, essas categorias são compostas por uma estrutura hierárquica que contém 15 indicadores agrupados em 6 categorias. São elas: calçada, mobilidade, atração, segurança viária, segurança pública e ambiente. Nessa ferramenta, a avaliação de cada indicador é realizada por meio da atribuição de uma nota que varia de 0 pontos a 3 pontos. O 0 significa insuficiente e 3 pontos ótimo. Divididas também em 4 níveis, de 0, 1, 2 ou 3. E se tratando da coleta de dados dessa etapa, foi realizada de forma híbrida. A maioria dos dados foram coletados por meio de auditoria técnica, obtidos diretamente em campo. Ferramentas online também foram usadas, como Street View do Google Earth, para coletar informações a respeito de algumas características do trajeto e também o seu entorno. Em função da situação do Covid-19, não foi possível realizar a aplicação dos questionários aos usuários, mas os dados secundários foram levantados a partir de documentação pré-existente, disponibilizadas pela Prefeitura Municipal, como o mapa de hierarquização viária em mapa geral do município. Considerando o cálculo sobre a pontuação final do ICAM, é obtida através da média aritmética simples do resultado ponderado das categorias avaliadas. Esse valor deve ser comparado com os dados apresentados na tabela da pontuação, que representa os graus de adequação e intervenção do espaço em relação à caminhabilidade por faixas de pontuação. Essa tabela que eu apresento a vocês mostra as notas das categorias e respectivos indicadores e a nota final do ICAM. De modo geral, a avaliação no percurso entre o terminal Alencastro ao IFMT revelou que a caminhabilidade é considerada suficiente, com pontuação geral de 1,63, ou seja, há necessidade de intervenção prioritária com ações de curto prazo que devem ser implementadas pelo poder público local. E as categorias que receberam a pior avaliação foram segurança pública e atração. Com relação à segurança viária, os indicadores iluminação e fluxo de pedestres diurno e noturno não atendem aos parâmetros mínimos estabelecidos pela metodologia. E também a categoria atração, em que os indicadores uso público diurno e noturno e usos mistos tiveram baixa pontuação, classificada como insuficiente. A categoria que apresentou a melhor pontuação foi mobilidade, considerada boa para caminhabilidade. Essa avaliação indica que os parâmetros de dimensão das quadras e distância até o ponto de ônibus podem influenciar positivamente na escolha desta área pelo pedestre. Se a gente for analisar a categoria calçada, ela revela que no trecho avaliado, a caminhabilidade é considerada suficiente, com uma pontuação total de 1,88, ou seja, necessita de algumas intervenções prioritárias, mas que devem ter ações a curto prazo também. O indicador que obteve maior pontuação foi largura de 2,31 pontos, considerado bom, seguido do indicador pavimentação de 1,94 pontos, considerado suficiente. Numa avaliação geral, a maioria dos segmentos analisados próximos ao terminal de transporte público, as calçadas, enfim, estão em bom estado de conservação. O piso é antiderrapante e os materiais utilizados também no pavimento são concreto, ladrilho hidráulico. E a largura desses trechos também é boa. Já nos demais trechos, por ser uma região pertencente ao centro histórico da cidade, algumas calçadas não possuem largura adequada, têm dimensões pequenas, em torno de 1,40 metros, consideradas insuficientes na avaliação do índice. Há também trechos que possuem desníveis e buracos, até mesmo a inexistência de calçadas. A cidade possui uma legislação sobre calçada. No entanto, falta fiscalização dos gestores municipais para cobrar os proprietários a manutenção dessa área. Em minhas considerações finais,
acredito que oferecer uma infraestrutura destinada aos pedestres de qualidade deve estimular um número maior de pessoas a optarem por modos de deslocamento urbano mais sustentáveis. E essa pesquisa teve como intenção identificar o grau de caminhabilidade no trajeto realizado pelos estudantes entre o terminal de transporte público ao Instituto Federal de Mato Grosso. Essa pesquisa utilizou a metodologia desenvolvida pelo ITDP para avaliar a infraestrutura destinada aos pedestres. A aplicação do método mostrou que o resultado global do índice de caminhabilidade foi considerado suficiente, sendo necessárias algumas intervenções prioritárias, com ações de curto prazo que devem ser implementadas pelo poder público local. Numa análise sobre a ferramenta, o ICANN 2.0, possibilitou a identificação dos fatores que contribuem positiva ou negativamente para os estudantes do IFMT. No trecho avaliado, a utilização do modo a pé, o índice ainda falta um pouco mais de implementação. No entanto, ao comparar esse método com essas outras metodologias que foram pesquisadas, verifica-se que pode ser aperfeiçoada, incorporar outros indicadores além de aprimorar o sistema de pontuação, ou seja, uma proposta de ser uma ferramenta mais detalhada. Bom, espera-se que os resultados deste trabalho possam servir de referência para análise de outros espaços de uso público destinados aos pedestres, com o objetivo de buscar soluções e adequações que possam ser implementadas a curto e médio prazo, e assim garantir ambientes mais acessíveis a todos. Obrigada.